pessoal, tudo bem? Como estamos? Estudando bastante. Hoje nós vamos ler um artigo aqui sobre Tadalafila, né? Esse artigo aqui eu não tive acesso, não fiz a leitura dele completa. Eu gostei dele por conta que é de uma indústria, né? Active farmacêutica. Então é uma indústria conceituada. E ele tem algumas partes interessantes aqui, como tem figuras, né? Tem o mecanismo de ação. Fala de algo que eu acho interessante, que é a fosfodiesterase 5, né? Que ela é específica, o tadalafila inibe ela especificamente, e fala que em qual momento você deve de fato usar. Por quê? O ideal que nós buscamos artigos que eles sejam, que tenham evidências literárias, como está falando aqui. Então, a medicina, né, o médico, para que ele prescreva medicamentos para uma determinada finalidade, isso é necessário que antes tenha evidências na medicina, tenha artigos publicados referente àquele problema e o medicamento que vai fazer vai sanar aquele problema. Mas antes disso, eu gostaria de ler, né, sobre a fosfodiesterase. Deixa eu pegar aqui um outro artigo, rapidinho aqui. Espera aí. Vou sair aqui assim, ó. Aqui. Na verdade, eu quero falar da fisiologia, né? Veja bem, como o tadalafila, nós estamos com o objetivo de aprender, né, como ele age no sistema fisiológico nos corpos cavernosos. Aqui nós temos a fisiologia que ela está descrita aqui embaixo, e aqui tem a anatomia, né? Isso aqui são os corpos cavernosos, aqui, ó, que eles são preenchidos pelo sangue. Aqui tem a uretra, essa parte aqui de baixo aqui. Essa parte aqui é a parte superior, entendeu? Essa parte aqui é a parte inferior. Então aqui tem as artérias dorsais. Olha elas aqui, ó, artérias dorsais. Deixa eu aumentar um pouquinho para enxergar melhor. As artérias em vermelho aqui, né, que são os corpos cavernosos. Essa figura aqui está dizendo que o órgão masculino ele está sem o preenchimento completo do sangue, né? Ou seja, ele está flácido. E aqui nós temos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para enxergar melhor, a veia dorsal superior, que é esta, e a veia dorsal profunda, que é essa daqui. A gente vai falar sobre elas lá embaixo. Então é isso. Esse órgão, quando ele é preenchido pelo sangue, ele fica ereto por um determinado tempo e depois ele volta a ficar normal, né? A homeostasia, a fisiologia, ela faz com que isso aconteça. Por que isso acontece? Existe no nosso organismo substâncias que elas precisam ser ativadas, elas precisam estar ativas para que o sangue ele faz todo esse processo. Quem faz isso é uma enzima chamada GMP cíclico, né? Essa enzima ela é responsável por essa situação. Porém, se ela estiver fisiologicamente, eu estou falando aqui na fisiologia, eu não estou falando ainda do medicamento. Se ela ficar sempre agindo, vai chamar de priapismo, né? O pênis vai ficar sempre eretro. Isso seria ruim, porque o pênis ele iria ter alguns problemas. Ele não pode ficar o tempo todo duro, né? Ele precisa ficar flácido em algum momento. Aí tem uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Essa enzima ela inativa a GMP cíclico, beleza? E aí entra a questão do medicamento. O que é que o medicamento faz? O medicamento ele inativa os fosfodiesterase 5 para que fica mais tempo, né, quando é estimulado,
o GMP cíclico. Aí, isso aqui, essa região dos corpos cavernosos, elas irão ficar mais tempo funcionante, não é verdade? Porém, esse remédio, esse medicamento, ele é utilizado, ele foi programado para uma determinada patologia. Os efeitos colaterais, hoje a gente sabe o que é que acontece. Mas a gente vai tocar nesse assunto lá na frente. Aí, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ler para vocês tudo isso aqui, rapidamente, para depois a gente pular para o artigo. Beleza pura? Vamos lá. Quando ingurgitados, os corpos cavernosos, eles comprimem as veias dorsais, que são os vasos responsáveis por drenar o sangue do pênis. Com a via, com a via de drenagem obstruída, né, quando os corpos cavernosos eles estão cheios, as veias dorsais elas são comprimidas, então o pênis ele virá ficar mais tempo preenchidos, porque a função das veias dorsais é o que? Fazer com que o sangue ele seja drenado e então o pênis ele vai ficar flácido, entendeu? Com a via de drenagem obstruída, o sangue ele permanece no pênis, mantendo ereto enquanto houver estímulo sexual. Após o orgasmo ou a cessação do estímulo, o corpo cavernoso se esvazia e o pênis retorna ao estado flácido. Aí veja bem, aí alguém vai estar se perguntando, então quer dizer que o medicamento ele causa uma obstrução, para que as veias dorsais elas não fazem a drenagem? Não, não é isso. Isso aqui é fisiologia, é como o nosso corpo funciona, né? Que ele precisa ter uma homeostasia. O que o medicamento faz é outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Como um inibidor da fosfodiesterase 5, tipo 5, como o tadalafila, ajuda na ereção. Você entendeu? Então, o tadalafila, ele vai inibir essa substância aqui, ó, que está no nosso organismo. Para explicar como o tadalafila funciona na disfunção erétil, precisamos entrar um pouco na fisiologia da ereção. De forma didática, proponho dividir a ereção em 10 etapas. Então, ele vai colocar aqui em uma forma didática, ou seja, um fluxograma, né? Para a gente está estudando esse vídeo, ele vai ter pessoas que não são da área de saúde, vai ter acesso, e outras pessoas que são da área de saúde terão acesso também, obviamente. Porém, quem está na área de saúde, a gente não estuda dessa forma, né? Estuda em fluxograma. Isso aqui é de uma forma didática para o leigo entender. Vamos lá. São 10, né? Estímulo inicial. Ele está falando aqui como o tadalafila ajuda na ereção, como inibidor da fosfodiesterase. Ao você utilizar o tadalafila, ele vai inibir a fosfodiesterase tipo 5 e vai causar essas 10 ações aqui, que eu vou falar agora. E estímulo inicial, o que é isso? O tadalafila, ele só funciona, de fato, ele só tem ação esperada quando a pessoa ela é tocada, ela tem um toque Maria. Ele tem um estímulo sexual pela outra pessoa, né? Ou até por ela própria. Ou alguma palavra que vai deixar você mais ativo, ou psicologicamente, se você ficar pensando em determinada situação, né, tudo isso faz com que o pênis, o órgão masculino, ele fica ereto. Sinais do sistema nervoso central. A gente sabe que o órgão, né, o órgão masculino, ele é manipulado, vamos dizer assim, ele é estimulado pelo sistema nervoso central. Então, a questão da ejaculação,
a questão de o endurecer, tudo isso está ligado ao sistema nervoso central, que eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho sobre isso lá, né? Sistema nervoso central tem a parte do parasimpático e a parte do simpático. Tanto o simpático quanto o parasimpático, cada um deles tem um momento de antagonismo ou agonismo. O que significa isso? Vamos falar aqui da situação do estímulo sexual, né? Vamos supor que a pessoa ela está em um ato sexual e, mesmo ela utilizando o próprio tadalafila ou não fazendo uso do próprio tadalafila, o que é que vai acontecer? Se a pessoa ela está no ato sexual, ela é uma pessoa tranquila, né? Ela é uma pessoa que está no momento curtindo aquele momento. O órgão dela vai agir de uma forma diferente, né? Se ela é uma pessoa que está fazendo algo, vamos supor, errado naquele momento ali, né? Ele está supondo, então a gente está supondo que o momento que a pessoa fica nervosa, estressada, agoniada, é algum momento que você estar com alguém que você deseja tanto e você naquele momento ficou nervoso demais, ou você está fazendo algo errado, né? Que você está apreensivo e deseja praticar o mais rápido possível. Então, quanto mais agitado você fica, mais ejaculação precoce vai acontecer. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que o sistema nervoso central, ele de fato, ele envolve todo esse processo aí, tanto com o uso do próprio medicamento, como também sem fazer o uso do medicamento. Então, o fato de você utilizar um medicamento não quer dizer que a sua ejaculação ela vai ser retardada. Negativo. Ela vai ser retardada se você se mantiver tranquilamente. Seu sistema fisiológico, a homeostasia, vai funcionar dessa forma. Liberação de óxido nítrico. Os nervos pélvicos são estimulados, e liberam neurotransmissores, especialmente um chamado de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico, ele tem essa função porque, ele vai falar aqui agora, ele difunde-se nas células do músculo liso e faz com que os corpos cavernosos do pênis, né? E com isso, ativa a substância chamada monofosfato de guanisina cíclica. Então, a função do óxido nítrico, nesse caso aqui, é fazer com que as células do nosso corpo, elas são captadas pelo óxido nítrico, ou seja, difunde-se dentro dessas células dos corpos cavernosos e, consequentemente, vai ativar uma substância chamada GMP cíclico, que é a monofosfato de guanosina cíclico, beleza? Aí a gente vai aqui para o 5, relaxamento do músculo liso. O que é que se causa no relaxamento do músculo liso? Entendeu? O que vai causar? Aí, quando a gente chega nessa parte aqui, o que é que a gente vai pensar? Tem outros artigos que eles são... Porque assim, esse artigo ele é específico da região peniana, mas tem outros artigos, principalmente uns que são pessoas que estão utilizando o uso do tadalafila, o diário, né, para prática de exercício físico, porque os músculos lisos irão se relaxar. Aí eu faço eu deixo aqui para vocês raciocinarem. O tadalafila, ele diz lá na bula que ele é específico do fosfodiesterase 5. É só que a fosfodiesterase 5, ela se encontra na próstata, nos pulmões, né, e nos corpos cavernosos. Mas por que, de fato, eles usam esse medicamento, né, para malhar? Tem outros artigos, aí a gente vai ler outros artigos depois para ver esse detalhe aí, se de fato funciona ou não funciona.
beleza? Mas eu já deixo aqui já para vocês verem, eu sei da resposta, mas eu deixo aqui para vocês verem que quando a gente, é, o assunto é sobre o medicamento, então existe uma série de informações que você precisa buscar nos artigos e não está buscando de forma aleatória. O que eu estou lendo para vocês aqui são artigos, né, artigos conceituados, que você, quando você vai buscar na literatura, quando eu falo literatura, é livro, né, ou apostilas que tem compilados de livros, e aí você vê se é certo ou se é errado tudo aquilo que está sendo dito. Entendeu? Vamos lá. Relaxamento do músculo liso. Então, o GMP cíclico, que é o monofosfato de guanosina cíclico, ele provoca o relaxamento do músculo liso, dos corpos cavernosos, levando à dilatação das artérias penianas e o aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. Entendeu? Ele vai causar isso aí. Enchimento de sangue. Vamos lá. O aumento do fluxo sanguíneo, ele preenche os corpos cavernosos, fazendo com que o pênis se expanda e endureça, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do medicamento, né? Como é que ele vai agir e vai causar todo esse processo aí, com a inibição do fosfodiesterase tipo 5. Vamos lá. 6. Eu já falei do enchimento do sangue. Agora é o 7º. Compressão das veias. O enchimento dos corpos cavernosos, eles comprimem as veias que drenam o sangue do pênis, mantendo o sangue retido e sustentando a ereção. Entendeu? Por que também que o pênis ele não fica, ele não volta, ele não degrada rapidamente, ele não fica flácido rapidamente? Porque ao ficar os corpos cavernosos ao ficar preenchido, né, essas veias aqui, a veia dorsal e a veia profunda, elas ficam comprimidas, elas ficam apertadas, consequentemente, elas não irão drenar o sangue. Beleza? Oitavo, manutenção da ereção. Enquanto o estímulo sexual persiste, enquanto o estímulo, o toque, o audível, né, o psicológico, ele não falou de cheiro, mas tem pessoas que sentem cheiro, vai ter essa mesma sensação, persiste, os níveis de GMP cíclico permanecem elevados, mantendo a ereção. Então, o que é que faz com que o pênis ele fica sempre ereto? Porque a fosfodiesterase, que é responsável por degradar o GMP cíclico, ele está sendo inativado pelo tadalafila, entendeu? Então, consequentemente, aí tem o quê? Tem a questão que ele já está endurecido e vai ter a compressão das veias, não vai ter a drenagem do sangue pelas essas veias, entendeu? Existe uma grande quantidade de estimulação do GMP cíclico no organismo, então permanecendo aquele tempo de ação da substância, entendeu? Então é isso que acontece. Aí alguém vai falar assim, Paulo, é por isso que o tadalafila você pode utilizar o de 5 diariamente, é diferente do tadalafila de 20, que você só pode usar 72 horas ou 4 dias, não é bem por aí. Não é bem por aí. O que diferencia o tadalafila de 5 para o tadalafila de 20 miligramas são os efeitos colaterais, entendeu? Os efeitos colaterais. Se você utilizar um tadalafila de 5 miligramas,
ele vai ter menos efeitos colaterais do que o de 20 miligramas. Porém, o tempo de ação será o mesmo. Será o mesmo. Será de 72 horas. 3 dias, 4 dias. Se você utilizar um, você vai fazer o efeito nesse período todo. O que é que acontece que não pode utilizar todos os dias de 20 miligramas, mas pode utilizar todos os dias de 5 miligramas? O efeito colateral. Se um tadalafila de 20 miligramas causa um efeito extraordinário na pessoa, imagina você utilizar todos os dias. Você pode, depois a gente vai conversar sobre, vou falar lá na frente. Degradação do GMP cíclico. Fosfodiesterase tipo 5 é uma enzima que degrada essa substância aqui, ó. Quando o estímulo sexual cessa ou o organismo ocorre, né, há uma redução abrupta do GMP5, fazendo com que os seus níveis baixem por ação das fosfodiesterase tipo 5. Beleza pura? Então, assim, a degradação do GMP5 que é feito por esse medicamento, por essa substância, ela é mais ativa, ela fica mais tempo ativa no organismo quando se usa o tadalafila, porque fisiologicamente já acontece isso, entendeu? Senão o pênis iria ficar o tempo todo rígido e não pode ficar, porque dá problema, né? Dá problema. Então aí é preciso, aí se usa o tadalafila para fazer essa inativação, essa degradação, e fica muito mais concentrado o GMP5 no organismo, fazendo com que os corpos cavernosos ficam mais tempo preenchidos com sangue, as veias elas ficam obstruídas, não ocorrendo a drenagem, e aí você já sabe do resultado. Retorno ao estado flácido. Com a degradação do GMP cíclico pela fosfodiesterase tipo 5, o músculo liso se contrai, reduzindo o fluxo de sangue para os corpos cavernosos, permitindo que o sangue saia do pênis, retornando ao estado flácido. Ele está dizendo que aqui é o retorno do estado flácido, né? Com a degradação do GMP cíclico, com a degradação do GMP cíclico pela PDE5, que é a fosfodiesterase, o músculo liso ele se contrai, reduzindo o fluxo sanguíneo dos corpos cavernosos, permitindo que o sangue saia do pênis, retornando ao estado flácido. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: assim que o efeito do medicamento passa, né, o GMP cíclico ele irá se manter no organismo, ele será degradado pelo fosfodiesterase tipo 5, e aí tudo volta ao normal. O órgão masculino ele vai ficar flácido, ele vai ficar mole, entendeu? Então vamos lá, vamos recapitular. O que acontece para que o pênis fica rígido, endurecido? É necessário que exista uma grande concentração de GMP cíclico, fazendo com que os corpos cavernosos eles se mantenham em grande quantidade de sangue. Tudo isso por conta da grande concentração do GMP cíclico. As veias elas estão obstruídas, não ocorrendo a drenagem do sangue, entendeu? E tudo isso acontece por quê? Porque o medicamento que você utilizou, o tadalafila, ele vai degradar o fosfodiesterase tipo 5. Ele vai degradar. Pronto. Paulo, como é que isso vai voltar ao normal? Né? Depois de quanto tempo volta ao normal? Depois que o medicamento tem o efeito cessado, né, que chamamos de meia-vida. Então, o tadalafila tem 3 dias de duração no organismo. Quando ele passa esses efeitos, o que é que vai acontecer? O tadalafila ele vai deixar de
degradar o fosfodiesterase tipo 5. Então, o fosfodiesterase tipo 5 ele vai ficar livre na corrente sanguínea para anular a função do GMP cíclico. Então, com isso, com menos GMP cíclico no organismo, o sangue ele vai ficar menos sangue nos corpos cavernosos, as veias ficarão normalizadas, vão fazer a drenagem e assim tudo volta ao normal. Beleza pura? Então é isso aí. Agora a gente vai pular lá para o artigo. Vamos lá para o artigo. Vamos lá, artigo. Olha o artigo aqui bonitinho. Veja bem, eu vou ler o artigo não todo na íntegra, né? Eu vou ler o artigo de uma forma, as partes mais importantes, porque a fisiologia a gente já sabe, é o que eu sempre falo. Para você entender, para você conseguir trabalhar com medicamento, você precisa primeiro compreender a fisiologia e depois você vai buscar um entendimento do medicamento, como de fato vai agir, o mecanismo de ação que você já sabe, né? Vai agir no medicamento. E aí você vai buscar de interações medicamentosas, efeitos colaterais, o que pode vir a agravar futuramente, o que não pode agravar, quais são os sinais e sintomas. Os efeitos colaterais, eles são custo-benefício. Você pode estar utilizando um outro tipo de medicamento ou deixando de utilizar o medicamento. Então, assim, a fisiologia, ela primeiro vem, né? Primeiro ela vem, por isso que você tem que estudar fisiologia do início da sua graduação até o final da graduação e depois continuar estudando, sempre estar revisando, sempre estar se relembrando, porque você só consegue falar do medicamento se você souber palavrear sobre a fisiologia. Então, isso só com a prática, né? Com o tempo a gente começa a estudar, começa a ler, começa a ficar lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Eu tenho um vídeo aí no canal que eu falo como você deve estudar farmacologia. Então, foi assim que eu aprendi. Eu falo lá nos vídeos que quando eu ia para o açougue, eu levava meu tablet, ficava lá lendo lá no meu tablet. Quando eu ia para a fila do banco, era a mesma coisa. Se não era o livro físico, era o livro digital, entendeu? Então, vamos aqui para o artigo. Tadalafila. Utilizado no tratamento da disfunção erétil, pode ser usada no manejo dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna e na hipertensão arterial pulmonar. Então, o que me chamou a atenção nesse artigo aqui é que o artigo, ele em momento algum, já na sua capa, ele está falando aqui que esse medicamento você pode fazer uso em momentos que você está praticando atividade física, praticando malhação, ou fazendo algum outro tipo de situação que não sejam essas três aqui, entendeu? Então, a prescrição, né, ela só pode ser feita para esses resultados, porque não existe literatura que comprova que o tadalafila, ele de fato é um medicamento que vai dar resultados, você fazendo uso dele vai dar resultados na malhação. Não vai dar resultado, né? A resposta é essa, não vai dar resultado. Mas não sou eu que vou colocar isso na sua cabeça. Se você continua, estamos aqui para vender o medicamento. Se você continua utilizando o medicamento para essa situação, né, você vai colher os frutos lá na frente. Eu volto a falar. A medicina, ela é bebê de 0 a 15 anos. Ela é neném de 0 a 15 anos. Ela é bebê de 0 a 20 anos. Ela é criança de 0 a 30 anos. E quando está chegando na adolescência, já se passaram 50 anos. Então, tem coisas que estão sendo estudadas, há muitos que foram iniciados estudos há muitos anos atrás,
que até agora não se descobriu como resolver um problema de determinada doença, entendeu? É o caso do câncer, é o caso da AIDS, é o caso das mutações gripais, né? Todo ano as gripes existe uma mutação por conta dos vírus, mutação viral, entendeu? Então, assim, esse resultado, a gente não, que eu não vou estar aqui, nós não estaremos aqui. Quem está hoje aqui vivo, na minha faixa etária de idade, não estará daqui a 50 anos para ver o resultado, né? Não vai estar. Quem vai estar vai ser os nossos filhos, os nossos sobrinhos, que irão estar, que lá irão estar vendo a situação, bem que meu pai falou, bem que muitos falaram, e se cuide e use o medicamento para o fim do que ele foi de fato estudado. Eu vou dar como eu já falei o que é a fosfodiesterase, ele já começa falando sobre isso aqui, ó, né? Eu vou pular para isso aqui, ó, para esse detalhe aqui da disfunção erétil, da hiperplasia prostática e da hipertensão arterial pulmonar. Vamos lá. Evidências da literatura. Disfunção erétil. A disfunção erétil, ela é a incapacidade persistente em obter e manter uma ereção suficiente que permita uma atividade sexual satisfatória. Aproximadamente de 5 a 20% dos homens têm esse problema de disfunção erétil, moderada ou severa. A disfunção erétil, ela afeta a saúde física e psicológica e tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida desses indivíduos. Ela compartilha fatores de riscos comuns com as doenças cardiovasculares, que incluem, olha só, eu não li esse artigo ainda, estou lendo a primeira vez. Ela compartilha, né, a disfunção erétil afeta a saúde física e psicológica, e tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida desses indivíduos. Se está atingindo, né, o homem, ele tem a virilidade dele, né? A diferença do homem para a mulher é que o homem ele precisa ter o ato sexual com o órgão genital enrijecido, né? Como a gente já viu lá no artigo atrás, que nós lemos agora. E o psicológico dele fica como? Ele não fica legal, porque ele não está conseguindo fazer as atividades dele. Então, esses problemas psicológico e físico, ela compartilha fatores de riscos como as doenças cardiovasculares, que inclui o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, hipercolesterolemia e a síndrome metabólica, né? Depois vocês dão uma lida sobre isso aqui, que é interessante, ó, síndrome metabólica. Não vou falar agora para não ficar extenso. A introdução dos inibidores das fosfodiesterase tipo 5 no tratamento de primeira escolha da disfunção erétil vem melhorando o panorama clínico dessa condição, beleza? Dentro dessa classe de fármacos destaca-se a tadalafila, que apresenta um tempo de ação superior aos demais inibidores e não tem a absorção e a sua eficácia prejudicada pela ingestão de alimentos ou de bebidas alcoólicas. Você entendeu aqui? Então aqui ele falou que a disfunção erétil ela é uma causa, a causa da disfunção erétil, né, compromete a fisiologia da pessoa, seja física ou psicológica, entendeu? E além disso, ela ainda compartilha com outros fatores de risco, seja ele o fumante, seja ele problemas cardiovasculares, o sedentarismo e a obesidade, entendeu? A hipercolesterolemia e a síndrome metabólica, que esse é um assunto
bem recheado para a gente estudar depois. Beleza? Agora vem um detalhezinho aqui, que ele diz aqui, ele fala aqui no seguinte. Ele diz aqui que não é e não tem a sua absorção e a sua eficácia prejudicada pela ingestão de alimentos ou de bebida alcoólica. A gente sabe que o ideal é não fazer uso de bebida alcoólica juntamente com o medicamento, entendeu? O ideal é não fazer, porque existem interações medicamentosas, né, por conta do metabolismo que é no fígado. Então, o álcool, ele é uma droga, né? Ele é uma droga, ele é uma substância, é uma molécula. Então, o fígado que metaboliza o álcool. Então, o fígado tem enzimas específicas para metabolizar aquele álcool. E se você utiliza medicamentos, principalmente medicamentos do sistema nervoso central, que o álcool também, ele atravessa a barreira hematoencefálica e tem acesso ao sistema nervoso central. Entra em interação medicamentosa e, no final das contas, o álcool ele inativa determinados medicamentos. Mas, porém, contudo, todavia, a literatura diz que o álcool, nesse momento, não vai diminuir a eficácia do tadalafila. Isso é fato porque a gente vê, a gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam tadalafila em momentos do ato sexual também está conjunto com a bebida alcoólica, né? E, obviamente, com alimento, que ninguém vai praticar ato sexual com a barriga vazia. Beleza? Eu vou pular para a outra situação. Tadalafila, hiperplasia prostática benigna, né? Olha lá. A hiperplasia prostática benigna é caracterizada pelo crescimento da próstata, comum em homens com mais de 50 anos. O aumento da próstata, por sua vez, pressiona a bexiga e estreita o calibre da uretra, obstruindo o fluxo da urina, causando desconforto e sintomas que interferem nas atividades diárias e diminuem a qualidade de vida dos indivíduos. Além disso, a hiperplasia prostática também ela pode levar a infecções urinárias de repetições ou desenvolvimento de pedras, né, no interior da bexiga. Então, os inibidores das fosfodiesterase tipo 5 têm se mostrado eficazes para a redução dos sintomas urinários associados à hiperplasia prostática, já que o acúmulo de GMP cíclico nos músculos lisos da próstata, olha, a próstata é músculo liso, e uretra promove o seu relaxamento e facilitam o fluxo urinário. Eu vou esmiuçar isso aqui que foi dito. Primeiro a gente vai falar da próstata. O que é uma próstata? Bem, a próstata é um órgão, né, que ele fica entre a bexiga e fica entre o início da região ali do pênis, né, na parte mais interna que eu estou falando. A uretra é onde sai a diurese, né, por onde sai a diurese, o xixi, né, o mais comum que a gente fala. Imagine vocês, vamos lá, porque assim, tem pessoas que vão assistir o vídeo e não vai compreender o que eu vou falar. Deixa eu pegar aqui vamos lá, imagine uma laranja. Vocês vão pegar uma laranja, vão abrir um furo na laranja, no meio da laranja, e esse furo vai atravessar a laranja, não é verdade? Assim, ó, vai atravessar a laranja. Você não fez o furo, agora você vai pegar um canudo e vai colocar por esse furo e vai ficar a laranja, né? Uma ponta, o canal aqui, né? Aqui vai ficar o canudo atravessando a laranja. Imagine que a laranja é a próstata e o canudo que está atravessado é a uretra. Então,
A anatomia da próstata é justamente essa. A uretra, ela está dentro da próstata. Então, à medida que a próstata cresce, a massa prostática, ela vai comprimindo o canudo, né? À medida que a laranja vai enrijecendo, vai crescendo, a laranja ela vai enrijecendo e o canudo ele vai ficando comprimido. Então, se você pegar, assoprar na ponta do canudo para do outro lado sair, não vai sair com facilidade, porque a laranja ela está crescendo, a próstata dela está crescendo, entendeu? E a uretra ela está sendo comprimida, ela está sendo esmagada pela próstata. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a ter várias micções, várias diureses, sempre está mijando pouquinho. Chega um momento quando não vai ao médico para fazer o exame, para detectar o problema, proctologista, aí vem essa situação, né? A pessoa precisa ir ao médico correndo, muitas vezes precisa fazer uma RTU de próstata, né? Fazer uma cirurgia da retirada ou vai fazer uma RTU de próstata para retirar os fragmentos prostáticos, né? Para deixar a próstata menor, ou vai fazer uma cirurgia, seja ela via endoscópica, seja ela por cirurgia aberta, dependendo de como esteja o problema, ou medicamentoso, como é o caso do Tadalafila, ou uma cirurgia ou robótica, né? Então, tudo isso que eu estou falando, na verdade, é uma realidade que está fora da literatura que a gente está lendo, e isso aí é coisa que a gente já traz da prática, né? Que acontece na prática. Então, por isso que existe, o homem ele precisa, quando chega numa certa idade, estar fazendo o exame específico para saber como está a sua saúde correlacionado à próstata. Beleza pura? Então aqui é um estudo, né, epidemiológico. Eu não vou ler esse estudo epidemiológico, senão a gente o vídeo vai ficar bastante grande. E eu vou ler agora aqui a parte do Tadalafila e a hipertensão arterial pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar é uma condição crônica e incapacitante caracterizada pela proliferação e remodelamento vascular, onde o fluxo sanguíneo através dos pulmões está prejudicado, o que resulta no aumento progressivo da resistência vascular pulmonar e aumento da pressão arterial média. Esses fatores geralmente levam à fibrose da vasculatura pulmonar e, eventualmente, à insuficiência cardíaca do ventrículo direito, né? Pacientes com hipertensão arterial pulmonar geralmente apresentam dispneia em resposta ao esforço, além da fadiga, fraqueza, angina, síncope, palpitações e edema membros inferiores, edema em membros inferiores. Assim, a hipertensão arterial pulmonar ela está associada a baixa sobrevida, né? Aumento da morbidade e da qualidade de vida reduzida. Vamos lá fazer esmiuçar essa situação aqui. Vamos por parte. Veja bem, o nosso organismo, o nosso sistema fisiológico, né, o sistema circulatório, melhor falando, ele é dividido em pequenas e grande circulação. Vamos relembrar aqui a fisiologia. A grande circulação, ela precisa que o sangue ele chega no átrio direito, né? Deixa eu ver se ele falou aqui de átrio, qual foi o átrio que ele falou aqui, ou foi ventrículo?
átrio aumenta progressivamente e as artérias. Daqui a pouco eu vejo isso. Pronto. O sangue ele chega no átrio direito não oxigenado, ou seja, ele chega pobre de oxigênio e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai direto para os pulmões, onde ele precisa ser oxigenado, né? Lá vai ocorrer a hematose, a trocas gasosas e vai ocorrer a oxigenação do sangue. E aí o sangue oxigenado dos pulmões, ele vai para as veias, né, pulmonares, vai jogar direto no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo e depois esse sangue totalmente oxigenado, ele vai jogar para todo o corpo. Essa aí é a grande circulação. O que é que acontece nessa situação toda aí? A hipertensão arterial pulmonar, ela acaba deixando as veias, né, enrijecidas, endurecidas, aqui, ó, pela proliferação e remodelação vascular, onde o fluxo sanguíneo através dos pulmões está prejudicado, o que resulta no aumento progressivo da resistência vascular pulmonar, né, e aumento da pressão arterial média. Esses fatores geralmente levam à fibrose da vasculatura pulmonar e, eventualmente, à insuficiência cardíaca do ventrículo direito. Ele aqui, ó, do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito é ele que recebe o sangue todo oxigenado e vai passar para o tronco pulmonar, que vai mandar todo para a artéria pulmonar e vai mandar para todo o corpo, né? Então, ele está comprometido, Pacientes com a hipertensão arterial pulmonar geralmente apresentam dispneia, dificuldade de respirar, né, em resposta ao esforço que ele faz porque o ventrículo está comprometido, entendeu? Além de fadiga, obviamente, fraqueza, angina, né, e síncope, palpitações e edema em membros inferiores. Então, os membros inferiores é a parte do corpo onde ele está mais distante. Então, lá precisa chegar sangue com muita força. Esse impulso, né, a pressão média, ela está fraca, né, aumenta a pressão média. Então, ele precisa levar sangue para as pernas e não está levando com essa facilidade por conta dessa comorbidade toda aqui. Assim, a hipertensão arterial pulmonar está associada a baixa sobrevida e aumento da morbidade e qualidade de vida reduzida. Eu vou ler essa parte aqui, né, porque ela é mais complexa. Eu vou ler aqui um pouquinho aqui, onde é que a gente vai chegar. Na hipertensão arterial pulmonar, a produção de óxido nítrico endotelial, né, o endotélio das veias e das artérias encontram-se diminuídos e a expressão e a atividade do fosfodiesterase tipo 5. Vamos lá, pessoal. Deixa eu retomar aqui onde eu parei. Veja bem, na hipertensão arterial pulmonar, a produção de óxido nítrico endotelial encontra-se diminuída. E a expressão da atividade de fosfodiesterase tipo 5 nas células musculares lisas da artéria pulmonar, né, DO, miocárdio, DO é o que, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Tem alguma descrição aqui para ver o que significa isso. DO. DO aqui não está falando que seria isso. Não. Miocárdio ventricular direito. Miocárdio ventricular encontra-se aumentada. Débito. Vamos lá. Dessa forma, o estudo sugere o potencial terapêutico do inibidor da fosfodiesterase tipo 5,
nessa doença, visto que esses promovem vasodilatação pulmonar significativa. Já foi demonstrado que a administração do tadalafila via oral 40 mg uma vez por semana durante 16 semanas aumenta a resistência ao esforço em pacientes com a doença. Minimiza os agravos clínicos dessa condição e, consequentemente, melhora a qualidade de vida desses indivíduos. De maneira semelhante, já foi relatado que o tratamento por via oral com 20 mg de tadalafila em dias alternados durante 6 meses resulta em uma melhora significativa no quadro clínico e do prognóstico da doença hipertensão arterial pulmonar, regulando a hemodinâmica pulmonar e a oxigenação arterial. Assim, o tadalafila ele pode ser uma alternativa terapêutica para o manejo clínico da hipertensão arterial pulmonar, com maior adesão e aderência ao tratamento quando comparado a outros inibidores das fosfodiesterases tipo 5. Já que o seu tempo de meia-vida prolongado permite a administração única diária em dias alternados. Sugestão posologia. Uso oral. Para uso diário, a dose recomendada é de 5 mg, administrados uma vez ao dia, tanto para tratamento da disfunção erétil quanto da hiperplasia prostática benigna. A duração do tratamento ele deve ser definida a critério do médico. Para uso pontual, a dose máxima de tadalafila não deve exceder 20 mg, administrado antes da relação sexual. Observação. A administração diária de tadalafila não é recomendada para pacientes com insuficiência renal grave. Olha só. Insuficiência hepática grave, mulheres, crianças e pacientes com doenças cardiovasculares. Ainda, o tadalafila ele não deve ser administrado em pacientes que estejam utilizando medicamentos contendo nitratos, tais como deixa eu aumentar aqui, ficou um pouquinho, propantilnitrato, isosorbida, nitroglicerina e nitrato de isosorbitol. A gravidade. Embora o tratamento com tadalafila seja bem tolerado pelas grandes maioria dos pacientes, cefaleia é relatada como reações adversas tais como é as mais comuns. Ainda alguns pacientes apresentam dor lombar, tontura, rubor facial, mialgia e congestão nasal. Esses sinais aqui, ele é tanto para quem vai utilizar o de 20 mg, quanto que vai utilizar o de 5 mg, beleza? Embora o tratamento com tadalafila seja, isso aqui já li, por fim, fármacos que inibem as enzimas metabólicas, como a CYP450, como cetoconazol, eritromicina, inibidores das proteases, podem retardar a excreção de tadalafila, portanto, devem ser administrados com cautela. Então, aqui é interação medicamentosa. Quem faz uso de cetoconazol, esse artigo ele não está falando sobre isso, mas também quem faz uso de antirretrovirais, como o aciclovir, também, eritromicina, também, inibidores das proteases. Entendeu? Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde. Informativo destinado a profissionais de saúde. Então é isso aí, galera. O que vocês viram aí é evidências literárias, disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e hipertensão arterial pulmonar. Agora, brevemente, eu quero ler aqui uma coisa. Eu quero ler essa parte aqui, que ela é interessante, essa partezinha aqui
né? Não toda. E essa figura aqui, eu explicar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. O que é? O que é? Está falando aqui tadalafila. O que é? Pronto. A fosfodiesterase 5 é uma enzima responsável. São enzimas responsáveis pela hidrólise de monofosfato de guanosina cíclico, ou seja, ela é responsável por neutralizar o GMP cíclico, mensageiro intracelular envolvido na regulação de diversos processos fisiológicos, incluindo resistência vascular, débito cardíaco, mobilidade visual, resposta imune, inflamação, visão, reprodução, entre outros. Desta forma, os inibidores do PDE5, como tadalafila, impedem a hidrólise do GMP cíclico, produzido pela enzima guanilciclase, mediante estimulação da via de óxido nítrico e prolongam em seu tempo a atividade biológica. Né? Interessante. Uma vez que no corpo humano a PDE5 é encontrada em maior quantidade no corpo cavernoso peniano, nas células e musculatura lisa de epitélios, de artérias e veias periféricas e em plaquetas, os inibidores da enzima têm sido empregados no tratamento de disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e em outras situações no manejo da hipertensão pulmonar, arterial pulmonar. A tadalafila atua como inibidor potente das fosfodiesterase tipo 5 e apresentam vantagem farmacocinética em relação a outros compostos dessa classe de fármacos como o sildenafila e o vardenafila, visto que a sua eficácia clínica se inicia entre 60 a 120 minutos após a administração via oral e mantém-se por 36 horas, 72 horas, em decorrência do seu tempo de meia-vida elevado, aproximadamente 17 horas. Essas características justificam a aplicação terapêutica da tadalafila em outras condições clínicas, além da disfunção erétil. Deixa eu falar uma coisa aqui. Veja bem, a meia-vida do medicamento é elevada em 17 horas, ou seja, se você deseja utilizar esse medicamento, o tadalafila, para uma atividade sexual, amanhã, hoje nós estamos aqui, é à tarde, são 3 horas e 33 minutos. Amanhã, no período da noite, se você quiser utilizar agora, você pode utilizar, que amanhã ele vai estar com efeito mais forte ainda, porque ele vai ficar na corrente sanguínea dentre 3 a 4 dias, 36 horas, 72 horas. Para que ele chegue no topo de ação dele, elevada a meia-vida dele, é de 17 horas, como está falando aqui, entendeu? Então, assim, muitas pessoas vão fazer o uso do medicamento agora, daqui a 30 minutos, aí já usa o medicamento. Muitas vezes o medicamento não faz efeito como deveria fazer. Tá entendendo? Então, o ideal é você utilizar o medicamento 4 horas antes da atividade sexual, falando aqui da atividade sexual, para que ele tenha uma meia-vida, na corrente sanguínea ele esteja já com a concentração bem alta. Qual é o mecanismo de ação do medicamento? Nós já falamos lá, mas eu vou citar aqui novamente. Diversas funções fisiológicas são moduladas pela via de sinalização do óxido nítrico e do GMP cíclico. E a desregulação dessa via está envolvida na fisiopatologia de várias doenças. O óxido nítrico ele é sintetizado pelas oxidações do aminoácido L-arginina. Veja bem, o óxido nítrico
o óxido nítrico, ele é sintetizado pela oxidação do aminoácido L-arginina. E ao se ligar à enzima guanilciclase, resulta na formação de GMP cíclico, né? O GMP cíclico, por sua vez, ativa proteínas quinases responsáveis pela estimulação de diversas vias de sinalização intracelular, resultando em numerosos efeitos fisiológicos. Ao fim dessa cascata de eventos moleculares, a enzima fosfodiesterase 5 quebra a ligação fosfodiesterase do GMP cíclico, finalizando a ação desse mediador. Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, como o tadalafila, produzem a degradação, né, reduzem a degradação do GMP cíclico e estendem a magnitude e a duração de seus efeitos biológicos, né, incluindo o relaxamento da musculatura lisa, vasodilatação, né, menor adesão leucocitária, redução das atividades plaquetárias e inibição da proliferação celular. Você entendeu? E ele vai falando aqui mais ainda, ó. Dentro das funções fisiológicas nas quais a via de sinalização do GMP cíclico desempenha um papel importante, destaca-se a ereção, onde o aumento dos níveis de óxido nítrico do corpo cavernoso do pênis leva a um relaxamento do músculo liso e aumenta o fluxo sanguíneo. Essa é toda a situação que o tadalafila compromete e faz com que o seu organismo ele tenha mais afinidade e fica mais tempo na corrente sanguínea. Então é isso. Vocês acabaram de estudar junto comigo aqui o medicamento chamado tadalafila, né, de 5 mg, 20 mg. Estudamos através de artigos, aí fica a conclusão. O medicamento, ele de fato, ele é utilizado para quais situações? Ele vai falando aqui, ó. Hiperplasia prostática benigna e na hipertensão arterial pulmonar. Então é isso aí, galera, né? Como deixo para vocês aí esse macete, né? Tudo que a gente vê na internet, nos meios de comunicação, falando tanto de um medicamento que o medicamento está em evidência, o ideal é que a gente faça uma pesquisa sobre o medicamento. Medicamento é coisa séria, ela não pode ser banalizada assim, entendeu? É um ditado certo que se diz que o medicamento, ele é medicamento enquanto você usa na dose certa. A partir do momento que você extrapola a dose, o medicamento se torna um veneno. Então, nós como os farmacêuticos precisamos estar atentos a esse tipo de situação, tudo que é correlacionado ao medicamento, para que você não seja enganado e não passe informações erradas para as outras pessoas. E com isso, para a gente ter essa certeza, precisa estar lendo os livros, né? Apostilas, como eu já falei, apostilas conceituadas de artigo, de compilados de livros, né? Precisa ter referência. E os artigos, entendeu? Como esse aqui, está sendo bem específico. Beleza pura? Vamos que vamos.